Você já imaginou um país que dominava os céus, mas, de repente, tudo começou a desmoronar sem aviso? Em julho de 2025, quase 2.000 voos russos foram atrasados em um único dia, quase 500 cancelados. 3 aeroportos principais pararam completamente. Rússia acusou ataques de drones ucranianos, alegando ser a causa. Mas será que essa é a verdade inteira? Ou há algo mais obscuro por trás da aparente justificativa? Sob a fachada de um conflito, os especialistas alertam, em apenas 3 semanas, a indústria aérea russa perdeu quase 30 anos de avanços. Fábricas pararam de produzir, aviões ficaram presos no chão, e componentes desaparecem como magia negra. A cada dia que passa, a frota envelhece mais rápido, e os números assustam. Até 2030, podem perder até 40% de suas aeronaves, mais de 300 aviões simplesmente desaparecendo dos céus. Mas atenção, não estão dizendo que a Ucrânia destrói esses aviões. Na verdade, eles já estão sumindo sem qualquer disparo de arma. Como se isso fosse pouco, uma tragédia brutal em 2025 virou o reflexo dessa crise. Um avião Antonov An-24, com 48 pessoas a bordo, caiu no extremo oriente russo enquanto se preparava para aterrissar, levando todos à morte. Uma perda irreparável que mostra a dura realidade. Rússia está sendo forçada a depender de aviões soviéticos ultrapassados, voando além do limite, colocando vidas em risco a cada voo. E não apenas acidentes. Uma semana depois, a principal companhia aérea do país, a Aeroflot, foi alvo de um ataque cibernético devastador, deixando dezenas de voos no chão, aeroportos em caos absoluto. Esses incidentes não são isolados. Eles são sintomas de uma crise profunda. Um sistema que está no limite, uma frota que envelhece a olhos vistos, técnicos lutando com escassez de peças, e companhias forçadas a manterem seus aviões no ar com recursos cada vez menores. Sem suporte contínuo de gigantes como Airbus e Boeing, a segurança fica comprometida. Sem peças de reposição, a durabilidade diminui, e cada voo se torna uma aposta na sorte. Como uma máquina antiga, a confiança no céu russo está se desintegrando diante de nossos olhos. E o pior, se nada mudar, o futuro reserva uma frota quase toda obsoleta, voadora, sem confiabilidade. Você consegue imaginar esse cenário? Uma gigantesca potência aérea, agora à beira do colapso. E tudo isso enquanto as forças do silêncio tentam esconder a verdade sob um véu de mentiras. Mas a história não termina aqui. Quer saber como os russos estão tentando driblar esse desespero? Fique ligado. Essa história tem reviravoltas que vão desafiar tudo o que você pensava saber. Nos momentos de crise máxima, a Aeroflot, antiga gigante mundial, foi completamente paralisada. No entanto, nunca subestime o poder da Rússia. Este foi um tempo em que ela dominava os céus, uma história que começou com a ajuda de um país improvável. Tudo começou em 1917, com a Revolução Russa destruindo o império inteiro. O caos tomava conta e os novos líderes bolcheviques olhavam para o alto, vendo nas alturas o futuro do país. Para eles, a aviação não era apenas sobre viajar, mas um símbolo de poder, progresso e modernização. O país ainda era grande e rural, com 12 fusos horários e distâncias congeladas. Os aviões eram essenciais para unir essa terra fragmentada. Até abril de 1918, o governo soviético começou a planejar uma rede de transporte aéreo civil. Mas com a guerra civil consumindo tudo, esse sonho ficou adiado por 2 anos intermináveis. Somente em 1921 as primeiras rotas soviéticas de fato decolaram, conectando cidades como Kharkov e Moscou. Os pilotos usavam velhos bombardeiros da Primeira Guerra Mundial. A gloriosa ilha Muromets, de Zakorsky, agora adaptada para transportar correspondência e alguns passageiros. Essas eram partidas frágeis, barulhentas, inseguras e mal financiadas. Então, algo inesperado aconteceu. Uma ajuda improvável surgiu de um aliado que hoje pertence a um país considerado um inimigo mortal da Rússia. O país era a Alemanha. E surpreendentemente a parceria começou promissora. Em novembro de 1921, nasceu uma companhia aérea conjunta entre Alemanha e Rússia, a Dura-Luft. Usando aeronaves holandesas Fokker F-3, ela conectava Königsberg a Moscou, marcando o início da verdadeira aviação de passageiros soviética. A Dura-Luft cresceu rapidamente. Na década de 1930, operava centenas de voos por ano, com aviões alemães e soviéticos, incluindo o AN-T-9, projetado pelo jovem Andrei Tupolev, nome que logo se tornaria sinônimo de aviação russa. Mas tudo mudou com a ascensão do nazismo na Alemanha.
Em 30 de março de 1937, a Dura-Luft foi dissolvida. Suas asas foram cortadas pela política. Nesse momento, uma outra criação soviética já alçava voo, revelando os primeiros sinais de um novo capítulo na história da aviação russa. No céu silencioso da Rússia, a verdade por trás desses atrasos chocantes parece óbvia: ataques ucranianos com drones. Mas e se isso for só uma cortina de fumaça? O que realmente está derrubando a aviação russa, humilhando uma nação que um dia reinou nos céus? Imagine o rugido dos motores perdendo força, o cheiro de metal enferrujado pairando nos hangares, e pilotos suados apertando os controles de aviões velhos como relíquias. Em apenas 3 semanas, a indústria russa perdeu progressos de quase 30 anos. Fábricas param, aviões ficam no chão, peças somem. Sem mudanças em 2030, até 40% da frota inteira pode acabar. Mais de 300 aeronaves destruídas. Mas não pense que a Ucrânia está atirando neles. Eles podem assistir a tudo ruir sem disparar uma bala sequer. Isso dói na alma russa, e eles tentarão enterrar este vídeo nos algoritmos. Ajude-nos a tornar visível a verdade, curtir e compartilhar. No calor sufocante de julho de 2025, um Antonov An-24, carregando 48 pessoas, despencou no extremo oriente russo durante a aterrissagem. Todos a bordo morreram. Aquela tragédia revelou uma realidade cruel. A Rússia buscando aviões soviéticos antigos, voando além de sua vida útil. Uma semana depois, a Aeroflot, a transportadora nacional, sofreu um ataque cibernético devastador, cancelando dezenas de voos e deixando aeroportos em caos. Esses incidentes não são acidentes isolados. Eles sinalizam um sistema no limite, uma frota envelhecendo, engenheiros lutando contra a escassez, companhias aéreas forçadas a voar com recursos mínimos e riscos altos. Para a Aeroflot manter aviões seguros, confiáveis e aptos ao voo, ela precisa de suporte técnico constante e peças sobressalentes da Airbus e Boeing. Sem isso, os riscos de segurança aumentam, a durabilidade cai, e cada voo vira uma aposta perigosa no céu. Mas não seja ingênuo ao menosprezar a Rússia. Houve tempos em que ela dominava os céus, e a história começa com a ajuda de um país estranho. O capítulo da aviação russa se abre no caos de 1917, com a Revolução Soviética despedaçando o império. Em meio ao colapso do mundo antigo, os novos líderes bolcheviques olharam para cima e viram o futuro nas alturas. Para eles, a aviação não era só viagem, mas poder, progresso e modernização de uma nação ainda agrária, com 12 fusos horários e distâncias congeladas infinitas. Aviões viraram a chave para unir terras divididas. Em abril de 1918, o governo soviético estudou como construir redes aéreas civis. Mas a guerra civil devorou o país, e o sonho ficou no chão por 2 anos longos. Então, em 1921, as primeiras rotas soviéticas decolaram, ligando cidades como Kharkov e Moscou. Pilotos voavam bombardeiros antigos da Primeira Guerra Mundial, como o poderoso Ilha-Muromets de Sikorsky, agora carregando correio e poucos passageiros. Era um começo frágil, barulhento, inconfiável e sem fundos. Mas uma ajuda inesperada veio de um aliado improvável, justamente de um país que hoje é um dos maiores inimigos russos, a Alemanha. E a parceria começou forte. Em novembro de 1921, nasceu a Deruluft, uma companhia aérea conjunta alemão-russa. Usando aviões Fokker F-3 holandeses, ela conectou Königsberg a Moscou, marcando o alvorecer da aviação de passageiros soviética de verdade. A Deruluft cresceu rápido. Nos anos 1930, fazia centenas de voos por ano, com aviões alemães e soviéticos, incluindo o ANT-9 projetado pelo jovem Andrei Tupolev, um nome que logo definiria a aviação russa. Mas quando a Alemanha nazista subiu ao poder, a cooperação desmoronou. Em 30 de março de 1937, a Deruluft foi dissolvida, suas asas paralisadas pela política. Nesse ponto, outra criação soviética já voava alto. Continue lendo. O que aconteceu quando a União Soviética decidiu se libertar dos designs estrangeiros, criando aeronaves robustas e russas de verdade? Você jamais imaginaria a humilhação que viria, com rotas nacionais mostrando a fragilidade humana contra o frio cortante e o ruído ensurdecedor. Sinta o ar gelado entrando pelas cabinas lotadas, o tremor do metal velho sob os pés, e o pavor de horários imprevisíveis em terras vastas e traiçoeiras. A Dobroliot, fundada em 1923 como a primeira empresa aérea civil doméstica do país, iniciou rotas regulares entre Moscou e Nizhny Novgorod com Junkers F-13 alemães.
Voar não era luxo, passageiros enfrentavam cabinas congelantes, motores ensurdecedores e agendas caóticas. Mesmo assim, apesar das dificuldades, a Dobroliot expandiu para a Sibéria Profunda e até a Mongólia, unindo terrenos nunca antes surcados por aeronaves. O toque áspero dos assentos frios, o cheiro de óleo queimado nos motores, o esforço exaustivo de pilotos contra ventos gelados, tudo isso pintava uma aviação ingênua, mas determinada. No fim dos anos 1920, o Estado comunista ficou desconfiado de qualquer resquício de empresa privada. Em 1930, a Dobroliot foi nacionalizada e integrada à frota aérea civil estatal. Determinado a escapar dos designs estrangeiros, a União Soviética ordenou que todos os aviões futuros fossem construídos domesticamente. Designers como Tupolev, Kalinin e Myasishel criaram uma nova geração de aeronaves soviéticas, robustas, versáteis e inconfundivelmente russas. O ANT-20 de Tupolev, um gigante de 6 motores com capacidade para mais de 70 passageiros, tornou-se um monumento voador à engenharia soviética. E em 26 de março de 1932, toda a frota aérea civil soviética foi rebatizada oficial Aeroflot, a empresa que logo ecoaria pelo mundo. Por décadas, a Aeroflot estatal da Rússia não foi apenas uma companhia aérea, foi um império nos céus. Em 2020, o grupo Aeroflot comandava uma frota de mais de 200 aeronaves. Transportava pessoas, combatia incêndios florestais, mapeava terras e propagava o sonho soviético aos cantos mais remotos do país. Antes da invasão russa à Ucrânia em 22 de fevereiro de 2022, a Aeroflot, transportadora nacional, era uma verdadeira companhia global. Ligava Moscou a 146 destinos pelo mundo, incluindo 4 grandes cidades nos Estados Unidos, Washington, D.C., Nova York, Los Angeles e Miami. Da Europa à Ásia, da África às Américas, a bandeira russa tricolor voava orgulhosa em céus globais. Mas tudo mudou. Após o início da guerra, o mundo reagiu com sanções, e os céus russos começaram a se fechar. Espaços aéreos foram bloqueados para qualquer avião ostentando a bandeira russa. Com isso, a Aeroflot sofreu danos superficiais, ou foram. Se uma companhia é barrada de quase todos os países, isso não deveria ser o fim do dano? Pois não. Quase todos os aviões da frota da Aeroflot não eram verdadeiramente russos. Eles vinham de empresas ocidentais. Anos a fio, os fabricantes russos como Sukhoi Civil Aircraft, Tupolev e Yak estrelaram designs como Yak-38 e Yak-141, mas não conseguiam competir com gigantes como Airbus e Boeing. Aqueles jatos ocidentais traziam certificações EASA e FAA, dando liberdade para voar por fronteiras internacionais sem barreiras. Antes da invasão em 2021, a Rússia acrescentou 52 novos jatos comerciais à frota, 27 Airbus, 3 Boeing e 22 Sukhoi Superjet. Até os supostamente domésticos Sukhoi dependiam de peças importadas ocidentais. Então veio o medo, um frio, indisfarçável temor de que qualquer um desses aviões pousasse fora da Rússia seria apreendido, confiscado e reaproveitado por outras companhias. De acordo com o relatório Simplifying de 2024, a Aeroflot operava 292 aeronaves, uma mistura de modelos Airbus e Boeing, que agora não podiam ser facilmente mantidos, servidos ou substituídos. Depois das sanções, a produção de aviões russos desabou. A capacidade produtiva do país nunca fora grande o suficiente, e justo quando mais precisava de aeronaves locais, as linhas de montagem calaram-se. A meta original para 2025 era ambiciosa, 171 novos aviões, cortada para 21, e novamente reduzida. Até agosto de 2025, a Rússia conseguiu entregar apenas um dos 15 aviões comerciais planejados para o ano. Um sinal brutal de como é desafiador construir uma indústria de aviação autossuficiente em uma economia isolada. Um insider da indústria disse sem rodeios: não há base de componentes, não há tecnologia, não há instalações produtivas, não há engenheiros. Criar tudo isso do zero leva anos, se não décadas. Entre 2021 e 2024, as importações de motores e componentes estrangeiros despencaram de 152 milhões de dólares para apenas 43 milhões. O que antes comprava motores inteiros agora mal cobre peças avulsas. Até Rostec, o conglomerado estatal poderoso supervisionando programas russos como Superjet 100 Tu-214 e o 14 e o outrora celebrado MC-21, cai para trás.
O MC-21, projetado como resposta russa ao Airbus A320 Boeing 737, deveria provar que o país podia se sustentar sozinho, mas os resultados foram decepcionantes. Mais pesado que o planejado, com alcance menor, eficiência inferior e pouco interesse de companhias aéreas. Agora, a produção em série do MC-21 SSJ-100 e seus novos motores PD-14, além do turbo-hélice e o 1.4, foi adiada oficialmente para 2026, 2 anos atrasados. Apesar de toda a conversa sobre substituição de importações, a verdade é inegável. A Rússia ainda depende pesadamente de peças estrangeiras. Mas e se ela encontrou uma estratégia brilhante, capaz de barrar até as maiores potências por muito tempo? A tensão cresce. O que um aliado improvável como o Irã revelou sobre a sobrevivência russa nos céus? Sinta o gosto salgado do desespero pairando no ar, o eco de motores falhando nas pistas solitárias, e a dor de uma nação dividida entre orgulho e vulnerabilidade. Em rondas do verão de 2022. Moscou e Teherã assinaram um acordo para o Irã fornecer peças sobressalentes e serviços de manutenção para aviões russos. Segundo o veículo estatal RBC, o Irã foi escolhido porque não temia sanções secundárias dos Estados Unidos ou União Europeia. Após décadas sob restrições ocidentais, o Irã se tornou especialista em reparar e reengenharia de componentes estrangeiros, experiência que a Rússia precisava desesperadamente. Mas Moscou não parou aí. Em novembro de 2023, relatórios revelaram que a Aeroflot lançava uma parceria com Rosatom, a corporação nuclear estatal, para fabricar réplicas de pieces da Airbus e Boeing dentro da Rússia. A liderança da Aeroflot confirmou o plano, um projeto massivo para projetar, certificar e produzir em massa componentes cruciais como filtros de ar e água, painéis compostos, vedações de borracha, acessórios de metal e sistemas eletrônicos de cabine, como inversores, sensores e luzes. Era uma jogada ousada contra o isolamento. Mas será que funcionará? Ou a Rússia está condenada a um colapso silencioso e surpreendente? Tudo está prestes a se despedaçar, a humilhação final ainda virá. Antes do conflito, a Rússia dispunha de uma frota poderosa, com aviões que cruzavam os céus do mundo inteiro. Desde Washington até Tóquio, de Londres a Cairo, suas aeronaves simbolizavam força e independência. Mas tudo mudou com o início das sanções internacionais. As fronteiras aéreas começaram a se fechar, e a realidade por trás dessa queda é mais sombria do que parece. Até então, as companhias russas operavam com aeronaves de fabricação ocidental, principalmente Airbus e Boeing, que tinham certificações internacionais e garantiam voos seguros e confiáveis. Mas tudo mudou quando o mundo impôs restrições severas. Os espaços aéreos russos começaram a se fechar completamente para aviões com a bandeira do país. O impacto foi direto na maior companhia aérea da Rússia, a Aeroflot. O que parecia um dano superficial, na verdade, escondia uma crise muito mais profunda. A maioria das aeronaves em sua frota não eram verdadeiramente russas. Dependiam de peças importadas, vindas de fabricantes ocidentais. Para anos, Sukhoi, Tupolev e Yakovlev lutaram para acompanhar gigantes como Airbus e Boeing. Sem peças, sem suporte, essas fábricas pararam. Assim, a produção de aviões locais entrou em colapso, e com ela, a esperança de uma indústria autossuficiente. Antes de 2022, a Rússia tinha comprado 52 novos aviões em um único ano, mas esses também dependiam de componentes estrangeiros. Com as sanções, a produção interna acabou. As linhas de montagem silenciaram. O objetivo de 171 aeronaves em 2024 virou apenas 21. E até agosto daquele ano, só uma aeronave foi entregue, uma volta cruel do destino. Uma indústria que deveria ser forte, agora está à beira da extinção. Falta de componentes, tecnologia e engenheiros. Como reconstruir um setor tão estratégico sem recursos? Em uma economia isolada, construir uma indústria aeronáutica autossuficiente é uma missão quase impossível. Imagine só. Conseguir produzir todos os componentes essenciais desde o zero leva décadas. Entre 2021 e 2024, as importações de motores e peças estrangeiras despencaram de 152 milhões de dólares para apenas 43 milhões. O que antes era capaz de comprar motores inteiros agora mal cobre algumas peças de reposição. Até mesmo as gigantes do setor estatal como o Superjet 100, e o Tu-14, e o 114 e o MC-21, que deveria ser a resposta russa ao Airbus A320, lutam contra o tempo e a desistência.
A esperança era o MC-21 provar que o país poderia voar sozinho, mas o que se viu foi uma decepção severa. Pesares maiores, alcance mais curto, eficiência menor, interesse quase zero por parte das companhias aéreas. Os planos de produzir em série esses aviões só podem ser entregues em 2026, 2 anos atrasados. Apesar de toda a propaganda de substituição de importações, é um fato, a dependência de peças estrangeiras continua enorme. Quem diria que a Rússia, cercada de dificuldades, encontraria uma estratégia genial para driblar as restrições? Uma rede de intermediários que mantém o setor de pé. A primeira jogada foi buscar aliados improváveis. E eles encontraram. Na metade de 2022, Moscou e Teherã firmaram um acordo secreto. Iranianos passaram a fornecer peças de reposição, serviços de manutenção, tudo sem medo das sanções secundárias dos Estados Unidos ou Europa. Afinal, o Irã havia se tornado mestre em reparar, copiar e criar repostas para aviões estrangeiros, com as mesmas habilidades que a Rússia precisava desesperadamente. Mas a estratégia não parou por aí. Em novembro de 2023, surgiram relatos de que a Aeroflot, principal companhia aérea nacional, estava formando uma parceria com a Rosatom, a gigante do setor nuclear russo. A meta? Fabricar dentro do próprio país componentes essenciais de aviões, como partes de motores e sistemas eletrônicos. Assim, a Rússia estaria tentando criar uma verdadeira cadeia de produção independente. Porém, a questão permanece. Até onde o país conseguirá sustentar essa fachada diante de uma dependência tão profunda de peças estrangeiras? As peças, os motores, os sistemas, tudo ainda vem de fora. E o que acontecerá quando, inevitavelmente, tudo isso se tornar escasso, ou quando as sanções apertarem ainda mais? A resposta está nas mãos de quem ousa desafiar essa incerteza, enquanto o céu russo, silencioso e carregado de segredos, parece esconder uma batalha que pode mudar o equilíbrio do mundo aeroespacial. A liderança da Aeroflot confirmou o plano. Um projeto enorme destinado a desenhar, certificar e produzir em massa componentes essenciais para aviões. Filtros de ar e água, painéis de fibra, anéis de borracha, conectores de metal, e até sistemas eletrônicos de cabine, como inversores, sensores, iluminação e módulos de exibição. Tudo isso, enquanto o país se esforçava para manter seu céu aberto. Em dezembro de 2023, o governo russo deu seu passo mais ousado até então. Investiu quase 12 bilhões de dólares, aproximadamente 1,09 trilhões de rublos, para evitar o colapso total da indústria aérea. Uma injeção de esperança, ou talvez de clandestinidade. Mesmo com as sanções cada vez mais apertadas, as partes continuam chegando por trás dos panos. Dados de importações clandestinas de 2024 revelaram que pelo menos 300 mil dólares em componentes de aeronaves entraram na Rússia através de países como Turquia, China, Cazaquistão e Emirados Árabes Unidos. Pequenas linhas de vida secretas, invisíveis aos olhos do mundo, mantendo a frota da nação quase no ar. Entre essas remessas estavam peças de empresas como Safran, Honeywell e Rolls-Royce, gigantes ocidentais que afirmam, publicamente, não violar sanções, tomando medidas rígidas para impedir que seus produtos destinados à Rússia sejam desviados. Mas nos bastidores as negociações continuam. Em fevereiro de 2024, surgiram relatos de empresas moldavas, que clandestinamente negociaram 15 milhões de dólares em peças de avião para companhias aéreas russas, passando silenciosamente por entre os filtros de sanções globais. E isso era só a ponta do iceberg. Desde maio de 2022, a Rússia conseguiu importar aproximadamente 1,2 bilhão de dólares em componentes de Airbus e Boeing, segundo investigações da Reuters. Ainda mais chocante, somente em 2024, empresas russas gastaram mais de 12 milhões de dólares em peças de motor ucranianas, apesar da guerra e das rigorosas restrições comerciais. Então, no dia 11 de setembro de 2025, veio a notícia que abalou os círculos da aviação na Europa Oriental. Uma decisão silenciosa, mas com impacto explosivo. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, OFAC, concedeu permissão à Bolavia, a Companhia Aérea Nacional de Belarus, para comprar peças de reposição e novas aeronaves de fornecedores ocidentais. Mas a pergunta persiste. Como um país sob sanções rigorosas consegue burlar o controle internacional, mantendo sua frota quase intacta? Qual o segredo escondido por trás dessas conexões ilícitas? E até onde essa teia de negociações ilegais vai?
alimentando o sonho de uma aviação russa que parece se recusar a cair. A resposta talvez esteja nas mãos de alguém que pouco se imagina, claras, frias e silenciosas, elas tecem um destino incerto. No dia 11 de setembro de 2025, uma notícia discreta de Washington causou um impacto profundo na aviação do leste europeu. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, OFAC, autorizou a Belavia, a Companhia Aérea Nacional de Belarus, a comprar peças de reposição e aeronaves novas de fornecedores ocidentais. Para muitos parecia uma permissão comum, mas para Moscou, era uma oportunidade inesperada, um fio de esperança. Através de Belarus, as companhias russas poderiam usar o país como intermediário, contornando silenciosamente as sanções impostas pelos próprios Estados Unidos. Assim, poderiam adquirir componentes essenciais para manter suas frotas paradas operando. Uma saída para driblar o isolamento imposto. Porém, no dia seguinte, 12 de setembro de 2025, o Bureau de Indústria e Segurança dos Estados Unidos, BIS, esclareceu a situação. Apenas alguns aviões da Belavia tinham permissão para retomar voos internacionais e receber manutenção. Restrição foi levantada para 8 aviões Boeing, permitindo reparos, modernizações e peças de reposição. Mas esses aviões não poderiam voar para a Rússia ou ajudar as companhias aéreas russas. Essa decisão deixou uma mensagem clara. Washington está atento. Cada aeronave autorizada é monitorada de perto. Ainda assim, Moscou tenta sobreviver. Apesar de alianças estratégicas, negócios clandestinos e truques, a dura verdade permanece. O setor aéreo russo está à beira do colapso. Até mesmo o ministro da Indústria e Comércio, Anton Alekanov, admitiu a gravidade da crise. Nenhum país no mundo produz aviões com componentes totalmente nacionais. Desde o início das sanções, o Kremlin tentou de tudo: subsídios enormes, empréstimos emergenciais, tentativas aceleradas de fabricar aviões domésticos, e até a recompra de aviões que as empresas ocidentais não conseguiam mais manter legalmente. Em 2023, Moscou foi além. Usou cerca de 300 bilhões de rublos, aproximadamente 3,5 bilhões de dólares, do seu fundo soberano. Transferiu a locação de 169 aeronaves de contratos ocidentais para uma entidade controlada pelo governo russo. E agora, uma pergunta inquieta paira no ar. Afinal, até onde Moscou pode esticar essa corda? A solução temporária de Belarus de nada irá impedir o colapso inevitável? E o que acontecerá quando as peças e suporte técnico simplesmente deixarem de existir? O céu russo, até que ponto pode sustentar esse peso? Desde 2023, Moscou investiu bilhões para tentar manter seus aviões voando. Mesmo assim, a cada dia, os céus russos se tornam mais perigosos e instáveis. A maior dificuldade não é apenas fabricar novas aeronaves, mas sustentar as antigas sem peças oficiais ou suporte técnico de fabricantes como Boeing e Airbus. Imagine um sistema aéreo à beira do colapso. Pilotos dependem de rotas ocultas, importadas de forma clandestina, para manter seus aviões em funcionamento. Quando as gigantes ocidentais saíram do mercado russo, o acesso a dados essenciais, mapas e tecnologia digital desapareceu. Hoje, a situação é de caos. Aeronaves que antes usavam avançados sistemas computacionais, agora fazem cálculos à mão. Checagens meteorológicas são feitas por sites públicos, GPS interferido, sinais falsificados, e uma ameaça constante e invisível no ar. Os pilotos chegam a desligar os sistemas de prevenção de colisões, arriscando tudo. Para piorar, empresas russas criaram softwares próprios rudimentares e instáveis, apenas para manter os aviões no ar. Ainda assim, eles funcionam muito abaixo dos padrões internacionais. Os pilotos operam na ignorância, sem dados confiáveis, com sistemas que podem falhar a qualquer momento. A situação ficou tão crítica que, em muitas ocasiões, equipes desativam os sistemas de segurança para evitar alarmes incessantes. Mas essa medida aumenta exponencialmente os riscos de acidentes. E se a situação piorar, a ameaça real é que militares confundam aviões civis com ameaças, tratando-os como inimigos. A atmosfera de vulnerabilidade se torna quase palpável. O que será que o futuro reserva para os céus da Rússia? Nações estrangeiras que os jatos russos conseguiam alcançar eram escassas, limitadas a Belarus. Só havia 3 voos diários entre Moscou e Minsk. Aos poucos, a Aeroflot tentou reconstruir sua frágil rede internacional. Voava para países que resistiram às sanções.
Os antigos aliados soviéticos na região do Cáucaso, Armênia, Azerbaijão e Geórgia, foram os primeiros. Depois outros países começaram a fazer parte dessa rota de esperança. Cidades como Almaty, Taxquente, Pequim, Havana, Cairo, Nova Delhi, Teherã, Bangkok, Istambul, Dubai e Hanoi. No inverno, novas rotas chegaram às ilhas Maldivas, Maurício e Seychelles. Essas eram as únicas janelas abertas de Rússia para o mundo exterior. Porém, cada voo era uma vitória temporária. Especialistas alertavam, sem pilotos treinados, equipes qualificadas ou aeronaves bem mantidas, o que se tinha eram apenas medidas de emergência. As perdas forçaram a Aeroflot a demitir seus aviadores mais experientes, assim como cortou treinamentos de jatos ocidentais. Os aviões de origem estrangeira ainda representam mais de 2/3 da frota civil russa. Aparentemente, os números inflavam. Em 2024, o tráfego de passageiros subiu 21%, atingindo 25,4 milhões de pessoas, segundo a Commerson. A empresa ainda comemorava um aumento de 76% no lucro líquido, que chegou a 74 bilhões de rublos. Mas a realidade escondia uma crise silenciosa. A partir de agosto de 2025, apenas um dos 15 aviões comerciais prometidos tinha sido entregue. Os números falsamente otimistas escondiam uma escassez preocupante de pilotos, tripulações e aeronaves operacionais. A reguladora da aviação, a Eurosaviasia, limitou oficialmente os pilotos a 90 horas de voo por mês, uma tentativa de garantir a segurança. Mas mesmo com essa regra, faltavam equipes qualificadas para atender a demanda crescente. Em junho de 2025, mais de 350 voos ficaram parados no solo do Aeroporto Internacional de Moscou. Um fato chocante. A própria Aeroflot, principalmente por falta de tripulantes de cabine, simplesmente não tinha mais quem operasse tantos voos. Tudo isso se revelou um pesadelo que ninguém parecia estar preparado para enfrentar. As ameaças, as crises, os números desabando sob a superfície, tudo parecia um castelo de areia prestes a ruir. O que acontecerá quando a última esperança de conexão internacional se dissolver? Quais segredos ainda estão escondidos nos céus silenciosos da Rússia? Imagine um cenário onde 350 voos ficaram presos no solo, no Aeroporto Internacional de Moscou, apenas 2 dias em junho de 2025. Por que isso aconteceu? Porque a principal companhia aérea estatal, a Aeroflot, simplesmente ficou sem tripulação de cabine. A notícia vazou primeiro em um fórum popular de insiders russos, o Aviatoshina. Você consegue imaginar uma gigante do setor simplesmente parando por falta de pessoal? Mas essa não foi uma ocorrência isolada. Apenas um mês depois, no final de julho, outros 60 voos da Aeroflot foram cancelados por causa de uma escassez de pilotos, segundo a mesma fonte. Além disso, dezenas de voos foram atrasados ou tiveram que ser remarcados. Uma investigação do serviço russo da rádio Free Europe revelou uma verdade mais oculta. Sob o peso das sanções, custos exorbitantes e receitas em colapso, a Aeroflot não consegue mais encontrar confiavelmente os aviões, os pilotos ou até mesmo a equipe necessária para manter sua vasta rede operando. Imagine a cena, aviões antigos sendo mantidos no ar por peças roubadas, consertos sem certificação, sob uma pressão desesperadora. A maior dúvida já não é se o sistema vai falhar, mas por quanto tempo ele consegue resistir antes de colapsar. Em julho de 2024, houve uma pausa de alívio. A Aeroflot anunciou seu primeiro lucro desde o início da invasão à Ucrânia, 42,2 bilhões de rublos, cerca de 470 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024. Mas até essa recuperação foi mais resultado de uma demanda crescente e custos que saltaram às alturas do que de uma estabilidade real. Os gastos da Aeroflot com combustível, manutenção, reparos e peças de reposição mais do que triplicaram desde meados de 2023, chegando a quase 33 bilhões de rublos, ou 367 milhões de dólares. E o combustível, que é o sangue da aviação, está drenando orçamentos mais rápido do que nunca. O mercado russo sente a pressão. Desde março de 2022, o preço do combustível de aviação subiu 30%. O governo já aliviou as regras de produção, misturando diesel de verão com querosene para criar combustível de inverno. Mas especialistas alertam, soluções rápidas podem piorar tudo. Machin Diachenko, especialista no setor, explica que essa tentativa de contornar o problema pode só elevar ainda mais os preços, jogando ainda mais peso na já frágil aviação russa. A questão é, eles sabem o que está por vir.
Pergunte-se, até quando essa nação pode manter seus céus operacionais com aviões envelhecidos e recursos escassos? No final de outubro de 2025, algo se move nos bastidores do setor de aviação russo. Altos dirigentes discutem medidas desesperadas. O governo fala em limitar temporariamente os preços do combustível de aviação para evitar uma crise total. Entretanto, o impacto já é sentido. O preço do combustível por tonelada disparou em 11%, chegando a quase $1.000. Uma solução rápida que pode piorar tudo. Imagine o cheiro de querosene no ar, a sensação de urgência na sala de reunião, enquanto eles tentam conter o caos. Mas a situação é mais profunda. Houve inúmeros ataques de drones ucranianos, que destruíram pelo menos 30 refinarias russas, reduzindo a capacidade de processamento em 10%. Hoje, a Rússia processa apenas 4,86 milhões de barris por dia, uma perda significativa. Apesar do esforço para reativar as operações, os cálculos simplesmente não fecham. As rotas para países amigos, China, Índia, Turquia, não compensam as receitas perdidas com voos para a Europa e Estados Unidos, que sumiram após 2022. Antes, as tarifas de sobrevoo e passagens internacionais geravam até $800 milhões por ano, quase um terço do lucro externo da companhia aérea. Agora tudo isso desapareceu, e os preços das passagens subiram mais de 25% desde 2023, girando em torno de $77 a cada 1.000 quilômetros, mas ainda assim, insuficiente para cobrir os custos crescentes. A esperança de reconstruir a indústria doméstica de aeronaves parece cada vez mais distante. Em agosto, rumores indicam que Moscou pode rever suas metas de produção, enquanto o ministro de Transportes, Vitaly Savaliev, confirmou que o governo não planeja recuperar mais aeronaves ocidentais. Tudo aponta para uma realidade sombria. A Aeroflot, por exemplo, pode registrar lucros momentâneos, mas por trás das cifras, a luta pela sobrevivência é diária. Mais do que isso, até as menores companhias regionais e até as de carga enfrentam uma pressão insustentável. E aqui está o verdadeiro golpe. Enquanto tentam manter a frota voando, muitos temem que o colapso seja inevitável. O que acontecerá quando as peças de reposição acabarem? Como essa crise vai afetar a história da aviação russa? Uma coisa é certa, o pior ainda está por vir. Durante o auge da crise, o cenário da aviação russa ficou cada vez mais grave. Enquanto o transporte de passageiros ainda recebia investimentos significativos, excedendo R$100 bilhões, a situação se deteriorou a tal ponto que Moscou começou a recorrer a companhias aéreas de países vizinhos, como o Uzbequistão e até do espaço, para manter rotas domésticas em funcionamento. Essa estratégia desesperada revela o quão difícil está sustentar a indústria aérea do país. Imagine a cena: aviões internacionais operando voos internos com pilotos que não eram russos, em rotas que antes eram exclusivas de companhias locais. Isso é uma clara indicação de que o setor está à beira do colapso. O som dos motores antes poderoso, agora ecoa em aeroportos vazios, enquanto a fumaça dos combustíveis que alimentam essa estrutura frágil começa a se dissipar. O que antes parecia garantido, hoje é uma luta pela sobrevivência. E a crise foi além. Durante a cúpula do BRICS em 2024, a Rússia deu um passo ainda mais audacioso. Segundo fontes da The Economic Times, Moscou solicitou à Índia, China e países da Ásia Central que permitissem às suas companhias aéreas voar dentro do território russo. A proposta, chamada de Kabatas, oferecia o direito de uma companhia de um país transportar passageiros ou cargas entre dois pontos internos de outro país. Uma concessão que normalmente poucas nações permitiriam para proteger suas próprias empresas nacionais. Para se ter ideia, uma companhia estrangeira não poderia, por exemplo, voar de Nova York para Washington, D.C., e depois seguir para outra cidade nos Estados Unidos. Isso define as restrições, e Moscou queria quebrar esse padrão. Mas a iniciativa foi um fracasso total. A Índia rejeitou imediatamente, alegando que já enfrentava uma escassez grave de aeronaves no seu próprio solo. A maior parte de sua frota é oriunda de leasing, e as empresas hesitavam em autorizar que seus aviões voassem para a Rússia, temendo perda de seguros ou respaldo financeiro. Segundo um alto executivo de uma companhia aérea indiana, há uma enorme escassez de aviões, e estamos lutando para atingir nossas metas de crescimento. Assim, qualquer projeto de voos internos na Rússia parecia impossível naquele momento. Com os sócios tradicionais hesitantes ou simplesmente recusando-se a ajudar,
As esperanças de Moscou de obter suporte internacional estavam desaparecendo rapidamente. Até então, apenas o silêncio dominava os céus russos, como se uma sombra de isolamento se instalasse. Porém, em julho de 2025, finalmente surgiu uma pequena esperança, um sinal de que a resistência ainda não estava totalmente esgotada. Mas qual foi essa manobra que deu um sopro de esperança a um setor à deriva? Você vai se surpreender ao descobrir a reviravolta inesperada que começou a mudar o jogo na aviação russa. Após meses de negociações, Moscou e Taxquente firmaram um acordo que triplica o número de voos diretos entre Rússia e Uzbequistão, chegando a mais de 1.000 voos por semana. Agora, a rota Taxquente-Moscou terá 50 voos semanais de cada lado, totalizando 100 por semana. A conexão Samarcandê-Moscou vai passar a operar 46 voos com 23 de cada país. Outras rotas essenciais como Bucara-Moscou, Urgesh-Moscou, Forgana-Moscou e Namanga-Moscou terão 14 voos de cada lado, somando 112 voos no total. Além disso, rotas que ligam Taxquente a São Petersburgo, Krasnoyarsk e Sochi também terão 14 voos semanais de cada país, totalizando mais 42 voos. A rota Taxquente-Moscou ainda contará com 10 voos de cada lado, acrescentando outros 20 voos semanais. Mas o impacto vai além dessas rotas específicas. O acordo permite que companhias aéreas russas operem 560 voos de 80 aeroportos russos para todas as cidades internacionais do Uzbequistão, enquanto as uzbeques terão 203 voos a partir de 29 dos maiores aeroportos russos. Uma mudança crucial é que as restrições anteriores ao número de companhias que podem fazer voos triangulares, ligações entre 3 cidades, foram eliminadas, dando liberdade para que cada uma escolha até 5 destinos diferentes sob esse modelo. Apesar de parecer um gesto de cooperação regional, Forgana-Mascau, na verdade, é uma tábua de salvação. Ao fortalecer os laços com o Uzbequistão, Moscou busca não apenas ampliar as opções de voo para passageiros presos, mas também garantir acesso silencioso a peças de reposição, expertise técnica e manutenção através de um vizinho amigo. Uma estratégia sutil para contornar o isolamento ocidental e manter sua frota de aviação operando. Mas essa esperança de sobrevivência pode ter um preço alto. Nos últimos anos, a Rússia tem buscado maneiras de evitar o isolamento total. Uma dessas estratégias é fortalecer alianças com países que também enfrentam sanções ou restrições. Assim, tentam manter suas rotas de voo abertas e suas operações em funcionamento. Mas essa tática tem riscos profundos. Se os Estados Unidos ou a União Europeia impuserem sanções a essas nações parceiras como o Uzbequistão, a Rússia pode perder uma de suas últimas janelas de apoio na aviação. Imagine, então, uma nação cuja sobrevivência depende de manter essas conexões aéreas. A Rússia, com sua indústria aérea à beira do colapso, não pode se dar ao luxo de perder aliados. Ainda assim, o Uzbequistão, com sua cidade de Forgana-Mascau, respira. Pode dedicar tempo para pensar em como manter seus céus abertos. Porque em um país que avança a passos rápidos, a aviação não é um luxo, é uma necessidade vital. Trens não conseguem cobrir todas as distâncias, especialmente quando a guerra funciona como uma extensão do recurso mais precioso, a energia. Os custos de logística aumentam exponencialmente. No final, a indústria aérea russa pode continuar a voar, mas sob condições cada vez mais difíceis. Pode sobreviver até o fim do conflito? Ou cairá sob o peso do isolamento, da decadência e da incerteza? O tempo dirá se esses céus irão permanecer abertos ou se fecharão para sempre. Essa é uma luta silenciosa, invisível aos olhos, que molda o futuro de uma nação que depende de seus céus para sobreviver. Nos céus russos, uma crise silenciosa está se intensificando. As companhias de carga alertam, em apenas 3 a 5 anos, podem parar de operar completamente. Antes da guerra, o transporte aéreo de cargas crescia de forma constante, impulsionado pelo comércio em expansão. Mas as sanções derrubaram esse progresso e o mercado despencou. Em 2022, o volume caiu para 2,8 bilhões de dólares, em 2023, para 1,7 bilhões, e em 2024, tentou uma leve recuperação, chegando a 1,9 bilhões. Nos primeiros 10 meses de 2025, foram apenas 1,25 bilhão de toneladas quilômetros registrados. Imagine só, aeroportos com aviões antigos, peças escassas, e a ameaça de um colapso total. Eles dependem de aviões soviéticos envelhecidos como o IL-76TD, que podem deixar de voar a qualquer momento.
Para tentar sobreviver, os operadores pedem ao governo que estenda a vida útil dessas aeronaves de 40 para 45 anos, além de aumentar o limite dos motores de 30 kp2 de 14 para 16 mil horas de uso. Mas há um problema enorme. Os motores com tempo de vida restante são quase inexistentes. Comprar novos custa mais de 400 milhões de rublos cada. Uma soma insustentável para uma frota que pode acabar aposentada em poucos anos. Sem essas extensões, partes importantes da frota ficarão permanentemente fora do ar até 2028. Financiar essa recuperação? Quase impossível. Especialistas estimam que a carga aérea precisa de pelo menos 10 bilhões de rublos anuais em subsídios apenas para sobreviver. Mas em 2022 receberam apenas 2,9 bilhões, enquanto as companhias a serviço de passageiros, prioritárias do governo, receberam mais de 100 bilhões. Para tentar driblar essa tragédia, Moscou começou a usar companhias aéreas do Cazaquistão e do Uzbequistão para operar rotas domésticas. Um sinal claro do desespero. A força da aviação russa, antes uma fortaleza, está à beira do colapso. Como será que essa história vai se desenrolar? O que mais pode acontecer nas próximas semanas? Uma coisa é certa, o silêncio nos céus russos não significa que a crise acabou.